Olá, olá, meus amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais a nossa dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão do canal do Jesus Redivivo, onde nós trazemos aí para os nossos amigos as nossas reflexões, aí pontuando, conversando um pouco a respeito das palavras do inesquecível benfeitor Emmanuel, através das mãos amorosas do nosso Chico Xavier. Gente, uma feliz quarta-feira para todos vocês, todos tenham um excelente dia. Hoje às 20h30 nós temos a reprise da nossa exposição feita lá na Fraternidade Irmã Maria, que é uma casa espírita que o nosso José Carlos visita e que fez uma palestra lá. Nós resgatamos esse material e estamos expondo hoje para os nossos amigos a partir das 20h30 da noite. Quarta-feira é dia de palestra aqui no canal do Jesus Redivivo, tá bom, gente? Nós pedimos a vocês que possam curtir o nosso material aí, acionar o sininho para quem não aciona, né? Compartilhar, se acharem por bem compartilhar, ou mesmo fazer o seu comentário, porque isso nos ajuda na divulgação da doutrina espírita. Nós estamos lendo aí o prefácio do livro Os Mensageiros, de autoria de Emmanuel, livro este que completa 80 anos, que na semana que vem, como nós estamos aí conversando, vai estrear como obra no cinema, não é? Baseado no livro, trazendo as experiências de André Luiz aí na vida no mundo espiritual. Bom, Emmanuel já fez algumas considerações interessantes aí, gente, a respeito da vida depois da morte, de como não dá para nós esperarmos grandes milagres aí na nossa passagem através da morte. E ele continua neste mesmo entendimento aqui na sequência da introdução. Diz ele o seguinte, gente: o homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. Vejam só, gente, mesmo no nosso meio espiritualista em geral e espiritismo no particular, quando nós começamos a trabalhar com as atividades através da internet, a gente percebeu isso muito claramente, eu, José Carlos, e todos os nossos amigos aí que participam dessa atividade, o Evandro, a nossa amiga Gleide, Jackson e tal, porque assim, as pessoas buscam informações espetaculares, né? As pessoas gostam, então, inclusive quem trabalha com o conteúdo, aprendeu a manobrar bem isso, porque sabem colocar determinados títulos nos vídeos, não é? Que acabam chamando a atenção porque as pessoas estão ávidas por informações espetaculares. E o que acontece é assim, gente, no nosso caso, que é uma proposta de estudo de uma doutrina assim tão complexa como é a doutrina espírita, que exige tanto estudo e que principalmente este estudo, o objetivo é a construção espiritual de nós mesmos, que nós temos que pelo menos aprender ou formar uma base muito sólida antes de desejarmos partir para coisas mais complicadas, né? Jesus falava isso quando dizia que vocês não podem ouvir ainda as coisas celestiais se não entendem nem as coisas terrestres, né? Jesus tem essa passagem no Evangelho. E nós percebemos que as pessoas começam a querer dar passos muito à frente, não é? No intuito, às vezes, até sincero, a gente não está dizendo que é uma coisa ruim. A pessoa, às vezes, tem até vontade que os demais progridam e, às vezes, acaba queimando um pouco a largada. A pessoa, às vezes, extrapola um pouco o limite. Por isso que a gente fala que, ao nosso ver, no nosso atual estágio de evolução, as informações do Espírito André Luiz, elas são meio que o limite que a gente consegue assimilar. Não é por acaso que a espiritualidade construiu toda essa obra através das mãos do Chico, não é? E nós estamos ainda assimilando, digerindo isso tudo, não é? Então nós temos certeza que há muito que aprender. Agora, a gente não pode então aguardar questões, fatos milagrosos e espetaculares após a morte do corpo, gente, não dá. Porque Deus, a sabedoria infinita, a misericórdia infinita, não ia permitir que a pessoa saísse do seu mundo comum, de existência e de relação,
para de repente ser alçada a uma situação em que ela ia se comportar, usando o exemplo de ontem, de Emmanuel, como chimpanzé numa loja de cristal, né? Vocês imaginem, gente, se nós, como nas ideias antigas a respeito do céu, nós fôssemos imediatamente conduzidos ao céu, nas antigas descrições, não é? Para nos defrontarmos lá com os santos, com os bem-aventurados, com aqueles espíritos evoluídos. Como que a gente ia se comportar no meio desse? Não é? Nós não teríamos nem assunto. Né? As pessoas que conviviam com o Chico, ele que é um missionário de Jesus, ainda que ligado à Terra, muitos diziam que tinham certa dificuldade, porque as pessoas queriam fazer uma fofoquinha, o Chico já contornava, mesmo que com bom humor, já punha ponto final. Queriam fazer uma graça, muitas vezes fora do contexto, o Chico silenciava. Então as pessoas tinham dificuldade em conviver com os padrões morais que o Chico se impunha para poder ser o intermediário da obra que ele foi, não é? Porque não pensemos nós que o médium pode viver uma vida transtornada e perturbada e depois se concentrar e trazer tesouros do mais alto. Às vezes os espíritos fazem isso, por absoluta misericórdia, tanto dos encarnados que cercam o médium quanto dele mesmo. Mas uma obra contínua no tempo, com projeção, com valor, eles precisam de pessoas que mais ou menos se dediquem, né? Pelo menos mais ou menos, a uma certa existência equilibrada, a uma existência, melhor dizendo, de um certo equilíbrio. Fica melhor colocada a frase. Não é? Então, se as pessoas admitiam essa dificuldade em conviver com o Chico no plano nosso dos encarnados, imagine se nós fôssemos alçados a uma espiritualidade superior, não é? No convívio de seres que deram a vida por amor a Jesus, por exemplo, nós não teríamos vergonha das nossas reclamações das pequeninas coisas, quando essas pessoas muitas vezes eram lançadas às feras, à morte violenta por amor ao Cristo? Será que nós nos sentiríamos realmente seguros de conviver com essas pessoas? Certamente que não. Então, a morte física não é um salto de desequilíbrio, a Emmanuel diz isso. Não é um salto, não ia acontecer um salto aí fora da normalidade, simplesmente para poder ajustar as coisas conforme a antiga teologia. É passo da evolução, simplesmente. A maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que após a morte física merece o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Uma mesma vida humana, mas vivida de forma sublimada, existências sublimadas. Percebem, pessoal? Então, é uma reflexão muito interessante de Emmanuel, que a gente deixa aí para os nossos irmãos a respeito da vida no mundo espiritual. Um grande abraço para vocês, tenham uma excelente quarta-feira. Não esqueçam aí o pessoal que gosta de nos acompanhar às 20h30, a nossa exposição da semana com o José Carlos. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.